Temos um convidado mais do que ilustre. Estamos ao vivo. Bom é assim, né, pessoal? Quem sabe faz ao vivo, parodiando lá o outro. São 19 horas e 31 minutos de uma sexta-feira bonita. Vamos começar hoje, pessoal, a nossa webinar com um convidado mais do que especial. Hoje, para brilhantar os nossos conhecimentos, vamos apresentar para vocês o professor Jonathan Clayton, que muito gentilmente cedeu aí o seu precioso tempo para estar conosco nessa noite e nos prestigiar para bebermos da fonte do conhecimento do nobre professor. Falar de Clayton é, para mim, suspeito, até porque ele é parceiro da Emergence, não é de hoje, é de muito e muito tempo, e é uma pessoa ímpar, está sempre conosco, no nosso projeto, sempre nos ajudando, passando o seu conhecimento para uma melhor vivência na sociedade, no termo do atendimento pré-hospitalar. Então, pessoal, com vocês, o nosso amigo, professor Jonathan Clayton. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí, Aldrin, pela oportunidade, por estar contribuindo aí com conhecimento, disseminando esse conhecimento que é tão importante para salvar vidas. Para quem não me conhece pessoalmente ou pelas ruas aí da vida, eu sou Jonathan Clayton, sou bombeiro militar já há 11 anos, 10 anos altamente exclusivos no atendimento pré-hospitalar, e esse atendimento pré-hospitalar já vem antes mesmo de ser bombeiro. Então, o gosto já vem do passado. Trabalho atualmente no Batalhão de Atendimento Pré-Hospitalar, batalhão esse responsável por todo atendimento pré-hospitalar na região metropolitana de João Pessoa, da divisa com Pernambuco até Santa Rita, Cruz do Espírito Santo, ou até por aí, certo? A gente está aí para atender. Faço parte do pelotão de motorresgate e atualmente estou na função de condutor socorrista em decorrência dessa pandemia aí que nos aflige. Vamos hoje, pessoal, ter um bate-papo, uma conversa mais, certo? Eu quero que vocês, as dúvidas que tiverem, comentem aí no YouTube. Peço que falem, escrevam, que no final a gente sane essas dúvidas, certo? Se não tiver um momento para que a gente consiga sanar essa dúvida, posteriormente possam entrar em contato comigo e a gente sana essa dúvida que tiver, ok? Hoje nós vamos abordar os temas de avaliação da cena e cinemática do trauma. Avaliação da cena e cinemática do trauma. Para o pessoal que quiser aí entrar em contato, tá aí meu e-mail, certo? Vocês estão aí, jclaytondiniz@gmail.com, para as dúvidas que tiverem. Então, vocês mandem as dúvidas e a gente sana essas dúvidas aí da melhor maneira possível. Tranquilo? Então, pessoal, avaliação da cena. Que danada é a avaliação da cena? A avaliação da cena é tão importante quanto os demais tópicos do atendimento pré-hospitalar, pois sem uma avaliação bem feita, você não consegue, ao menos, chegar perto da vítima, ou ao menos concluir seu atendimento da melhor maneira possível. Então, vamos atentar bem para a avaliação da cena e, posteriormente, cinemática do trauma. Porque na cinemática do trauma, ela vai nos informar fatores que acarretaram aquele trauma, aquele acidente, e, posteriormente, nosso modo de agir no atendimento. Tranquilo? Avaliação da cena. O que danado é a avaliação da cena? Nada mais é do que assegurar-se de que ela seja segura. Segura. Vocês já ouviram muito aí falar de que primeiro eu, depois minha equipe, depois a vítima. Pois bem, se não temos uma cena segura, nós não temos condições de dar um atendimento. Então,
nós temos que considerar cuidadosamente, deixa eu abaixar aqui um pouco o mouse para vocês terem uma ideia, temos que considerar cuidadosamente a natureza da situação. Qual o local que a vítima está? O que gerou aquele acidente? As condições que estão ali para que possamos dar um melhor atendimento. Então, a avaliação da segurança e da situação da cena deve ser iniciada antes mesmo da chegada da equipe no local do atendimento. E como é que nós vamos fazer essa questão da avaliação antes de chegar? Vocês têm ideia de como é que a gente vai fazer isso? A avaliação, ela é feita desde o momento que a pessoa que está no local da ocorrência pega seu telefone e liga para o sistema de suporte de atendimento hospitalar. Aqui na nossa região metropolitana, 192 SAMU, 193 Bombeiros. Então, no momento que vocês ligam para uma das centrais e passa todas as informações necessárias, todas as informações possíveis sobre o acidente, nós que estamos ali para dar o atendimento, vamos começar a fazer a avaliação da cena. Para vocês terem uma ideia, vamos supor que seja uma vítima de colisão automobilística em que o carro colidiu com um poste. Poste com fiação da rede elétrica, possivelmente sobre o veículo. Então, no momento que vocês ligam, informando que teve essa colisão com poste, o teleatendente irá fazer a pergunta: ok, vítima dentro do veículo, o poste está quebrado, está danificado, está sobre o veículo, a fiação está sobre o carro, tem risco de fogo, tem vazamento de combustível, tem diversos fatores podem existir ali em que nós precisamos saber. Porque no deslocamento a gente vai pedir o apoio da Companhia de Energia Elétrica, iremos pedir apoio das guarnições de combate a incêndio, iremos pedir apoio do serviço de trânsito, no caso daqui da região metropolitana, a CEMOB, certo? Então, tudo isso aí a gente tem que levar em consideração no momento que vocês ligam para a gente. Com base nas informações recebidas pela central e quando a equipe se aproxima da vítima. Muito bem. Nós tivemos aí um primeiro momento que foi com as informações passadas por vocês, e as outras são quando a guarnição está chegando no local. Então, quando você chega no local da ocorrência, você não deve de imediato atender a vítima. Você deve fazer uma avaliação macro da ocorrência. Se você foca muito, você fecha muito o seu ângulo de visão, você deixa de observar o entorno e se põe no risco. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, esse tópico aí, essa avaliação que está explícita aqui no slide, ela foi tirada da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. Então, é uma instituição que aborda 100% o trauma. Então, essas informações, lá um site muito bom de ser observado, tem muitas informações boas sobre a questão do atendimento ao trauma. Então, sugiro a vocês que acessem lá depois esse site, dê uma olhada boa, para que vocês se interem melhor desse contexto. Outra fonte que foi estudada, foi consultada para dar uma melhor ênfase, melhor respaldo nas nossas apresentações, é o famoso PHTLS. Então, o PHTLS, pessoal, para quem quer trabalhar no trauma, no pré-hospitalar, propriamente dito, é uma boa literatura. Ele é uma literatura, pessoal. A gente tem que estudar, manter o conhecimento sempre ao pé da língua, para que no momento da ocorrência a gente saiba o que vai fazer. Então, boa parte do material também que está aí foi tirado do pré-hospitalar Trauma Life Support. Então, quem quiser, está aí no Google. Vocês façam uma busca no Google, tem muito material do PHTLS, está na 9ª edição, foi lançado, salvo me engano, esse ano, final do ano passado para esse ano, não me lembro mais a data exata, mas tá aí para vocês consultarem. Tem as edições anteriores, a 8ª edição, a 7ª edição, que são muito boas, então é uma boa fonte de consulta. Prosseguindo, a avaliação da cena. Vocês podem observar nessa imagem, nesse acidente automobilístico, que nós temos um
carro acidentado, uma guarnição de bombeiros no local, uma viatura de bombeiros no local, cones de sinalização, um patrulheiro rodoviário, não sei se dá para ver direito aí, mais à frente da ambulância, tem um patrulheiro rodoviário, tem um carro de populares passando à frente, certo? E uma coisa bem importante, o local que foi o acidente. Quem pode prestar atenção, o local é uma curva. Então, uma curva é um local muito perigoso para dar um atendimento, pois quem vem no sentido contrário ou até mesmo no sentido do acidente, ele pode ter um ponto cego e não conseguir observar o acidente. Então, pessoal, a gente tem diversos relatos, Brasil afora, de acidentes envolvendo guarnições de bombeiros, guarnições de SAMU, guarnições de Polícia Rodoviária Federal, em que no momento do atendimento, eles sofrem uma colisão de outros veículos, muitas vezes chegando a vitimar fatalmente os agentes de atendimento público. Então, nós temos que ter uma atenção especial nos locais onde tem o acidente. Eu pus essa imagem do acidente automobilístico, mas essa avaliação da cena e a cinemática do trauma não se diz somente a acidentes automobilísticos, certo, pessoal? Ele se diz a todo tipo de trauma, todo tipo de atendimento que iremos executar a uma vítima, desde uma queda de bicicleta, uma queda na escada, uma vítima de choque elétrico em cima do telhado, um afogamento, nós temos que avaliar a cena também. Então, o leque de opções em que a avaliação da cena vai ser executada é bem amplo. Então, a imagem desse acidente automobilístico aguça mais a nossa mente a entender o tópico. Então, vamos prestar bem atenção nessa imagem, que é onde a gente vai passar boa parte aí da questão da avaliação da cena. Primeiro ponto, perigo no local. Primeiro ponto aí, o perigo no local. Curva, local, uma rodovia federal, tem um patrulheiro rodoviário federal ali, rodovia federal. Velocidade média das nossas vias federais, 80 km por hora. Possivelmente, se for regulamentada aí, como é uma curva, deveria ser em média 60, mas a gente sabe que muitas pessoas não obedecem à sinalização das vias. Colisão, veículo, não sei se foi ultrapassagem, rodou na pista, não sei. Não tem um relato dessa imagem. Mas pode ter acontecido. Perdido o controle do veículo, rodado, batido de frente com outro, batido no guarda-reio, batido no caminhão, diversas opções. Então, o perigo no local está 100% aí. Você vai dar um atendimento, tem que estar bem sinalizado. Você tem que fazer o uso coerente dos cones de sinalização. Em rodovias onde se tem uma velocidade excessiva, 80 km por hora, 100 km por hora, nós temos que fazer o bom balizamento dessa via. A cada 10 km por hora de velocidade, nós devemos colocar um cone a 10 metros. Então, se a via é de 80 km por hora, a cada 10 metros a gente vai colocar um cone, que vai pegar uma amplitude de 80 metros de sinalização, para que nos proporcione uma boa segurança. Nesse caso aí, nós estamos vendo uma ambulância do bombeiro à frente, e possivelmente tem um veículo nessa parte de trás aqui, de onde está o rapaz que está tirando a foto, deve ter um veículo sinalizando também. Então, estão criando barreiras físicas com os veículos para proporcionar uma área segura. Quando a gente proporciona uma área segura de execução do atendimento, o bombeiro, o socorrista, o guarnição do SAMU trabalha de uma maneira segura e mais tranquila. Quando nós fazemos o controle e a segurança da cena, esse trabalho é bem executado. Terceiro ponto, número de vítimas envolvidas. É muito importante a gente saber. A gente está lá num veículo que tem 2 ocupantes na frente.
No banco de trás tem uma cadeirinha de bebê. Na cadeirinha de bebê a gente não vê o bebê, vê uma fralda, vê um paninho, uma fraldinha de... aquelas fraldas de pano. Vê os vidros laterais estilhaçados, quebrados, e a gente não encontra o bebê. E aí? O que é que a gente supõe desse acidente? A gente vê um casal, uma cadeirinha de bebê. A gente imagina uma família. Marido, mulher e uma criança. E onde está a criança? Essa criança poderia estar sem cinto. E ela pode ter sido lançada, ejetada do veículo e está na ribanceira aí depois desse guarda-reio. E a gente não viu. Então, quando a gente sabe, a gente estima a quantidade de vítimas, muito bom. E quando a gente supõe que possa ter outra vítima também, a gente tem que estar atento ao entorno do acidente. Por diversas vezes, a gente procura pessoas ao redor. Eu me lembro muito bem um capotamento que eu fui na BR-101, sentido Mamanguape, onde tinham 3 pessoas na pista, uma deitada com a lesão mais séria, outras 2 deambulando, e uma dessas que estavam deambulando só fazia: cadê fulaninho? Cadê Manuel? Cadê Manuel? Onde está Manuel? Isso de noite. E a gente, quem é Manuel? Manuel estava com a gente. O pessoal tinha sintomas de embriaguez, sinais e sintomas. E a gente, será que eles estão falando a verdade? Será que eles estão delirando? Será que eles estão, sei lá, diversos fatores? Mesmo assim, a gente parou e fez: possa ser que Manuel está. A gente tem que pensar no pior. E o que é que a gente fez? Começou a fazer uma busca nos arredores do acidente. E, graças a Deus, a gente encontrou seu Manuel. Manuel tinha sofrido acidente, estava deambulando, tinha um corte contuso na cabeça e tinha ido no mato, passear no mato. Então, se a gente tivesse feito um socorro rápido do pessoal, tivesse colocado todas as vítimas no carro, ia deixar o Manuel no mato. Então, a gente tem que ter o controle, saber quantas pessoas tem no local do acidente, para que a gente possa ter um atendimento bem executado ali. Outro ponto, localização do doente. Onde é que o doente está? Está dentro do carro, está fora do carro, está debaixo do carro, está dentro do mato, está dentro de uma vala, está dentro de um poço, está dentro de uma cisterna, está em cima de uma árvore, está em cima de um telhado. O local que ele está tem risco de incêndio? Tem risco de choque elétrico? Posição do veículo, posição da vítima ali. A gente tem que tudo levar em consideração. A avaliação da cena é bem ampla, pessoal. Não é algo engessado, não. Não é ali só olhando onde você está no seu ângulo de visão, não. A gente tem que, muitas vezes, dar um passo atrás, 2 passos atrás, para ter uma visão macro, para poder avaliar bem a cena. Então, a gente tem que atentar muito para isso. Localização dos doentes, posição do veículo, número de vítimas envolvidas, se tem risco de incêndio, se tem risco de choque elétrico, risco de explosão, tudo a gente vai levar em consideração. Tempo e distância, ou distância em relação ao atendimento médico. Relação ao atendimento médico, incluindo os recursos hospitalares mais próximos, comparado com o centro de trauma mais próximo. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos imaginar que você está dando atendimento a um capotamento. Não, vamos tirar capotamento. Vamos incluir uma vítima de picada de inseto. Picada de cobra. Vamos lá, para picada de cobra. Vocês estavam fazendo uma trilha no meio do mato, vamos lá imaginar a Pedra da Boca, e o amigo nosso foi picado pela cobra. Então, a gente tem que ver se é mais viável a gente conduzir essa vítima para um hospital de referência, que no caso seria aqui o HU, o Hospital Universitário, ou seria viável a gente levar para o posto, a unidade de saúde lá em Araruna,
ou em Pacifica, ou nas cidades circunvizinhas a Pedra da Boca, para que ela seja estabilizada e depois conduzida ao hospital. Então, a gente tem que levar em consideração esse tempo e distância para os hospitais, para que a gente possa dar um melhor atendimento possível. Se a gente tem uma vítima de parada cardíaca, a gente está lá a 50 quilômetros de distância de qualquer hospital daqui de João Pessoa, e tem uma vítima de parada cardíaca, a gente tem que trazer para João Pessoa o mais rápido possível, mas não seria viável levar para a unidade de saúde da região, estabilizar esse paciente, reverter essa PCR e, posteriormente, conduzir para João Pessoa? A gente tem que levar em consideração isso. Tempo de deslocamento, distância para o local mais seguro, local de referência. Outro ponto, condições meteorológicas. Poxa, Cleito, condições meteorológicas, mas aqui em João Pessoa, no Nordeste, é sol, não tem chuva. Certo, pessoal? Mas a gente sabe que muitas vezes, certas épocas do ano, principalmente no começo do ano, que nós temos aquelas chuvas torrenciais, as chuvas de verão, temos bastante pontos de alagamento. Temos situações em que o carro pode estar capotado num rio, pode estar capotado dentro de uma ponte, por enquanto está seca, porém, na cabeceira do rio começou a chover e vai descer enxurrada. Vai pegar esse carro, vai pegar a guarnição, vai pegar a vítima. Vai estar um sol de rachar, um sol de meio-dia lá em Patos. Vou imaginar o sol de meio-dia de Patos, por volta lá de 40 graus, 40 e poucos graus. Imagina só, a vítima ao solo. A gente tem que imaginar tudo isso aí na avaliação da cena. Problemas de contaminação ou materiais perigosos. Local que a vítima está, ela está imersa, está molhada com produto químico, está dentro de uma fossa com bastante dejetos, está num local onde tem bastante produto perigoso. Essa imagem que está aí para vocês foi um acidente, uma explosão, na verdade, de uma caldeira lá em Souza. Eu não me lembro qual era a fábrica de sabão, salvo me engano, nem me lembro bem. Mas que deixou pessoas mortas, pessoas bastante feridas. Então, esse local tinha produto químico? Tinha. O local tinha risco de outras explosões? Poderia ser que sim. Então, a gente tem que verificar essas possibilidades para dar um atendimento melhor ao paciente. Procurar também, pessoal, o número de socorristas, para saber as guarnições que estão ali empenhadas, se tem socorristas, pessoas treinadas suficiente para dar um atendimento àquelas pessoas. Quando eu passar, eu vou mostrar um slide para vocês em que a quantidade de vítimas era bem superior à quantidade de socorristas no local. A gente está acostumado no nosso dia a dia a dar um atendimento de trânsito, um atendimento em casa, que é uma pessoa só, 2 pessoas, 3 pessoas estourando. Então, uma guarnição, 2 guarnições, 6 pessoas, 6 socorristas, é suficiente. Mas imagina um ônibus, imagina uma van, imagina um trem, quantidade de pessoas que está ali. A gente vai mostrar mais para frente isso aí. Como é que a gente vai contornar essas situações. Outra situação, pessoal. Curiosos. Os curiosos é o que mais nos atrapalha hoje em dia. Os curiosos. A avaliação da cena, lá no início, deixa eu voltar aqui para vocês verem, tinha o segundo ponto aí, controle e segurança da cena. Controle e segurança da cena. Quando a gente tem o controle e a segurança da cena, a gente dá um atendimento show de bola. Mas, certas situações, nós temos muita gente, muito curioso. Eu fui para um capotamento, acho que em 2010, não me lembro, 2011, na entrada do Conde, o qual estavam envolvidos 3 carros, aquele contorno do Conde, da entrada de Conde ali. 3 carros, várias vítimas, várias guarnições de bombeiro, várias guarnições de SAMU, vários curiosos. E no momento que a gente estava retirando a vítima de dentro de um carro, o carro ele estava encostado no morrinho, a frente do carro estava para cima do morro, a gente vinha aqui por trás, nessa lateral do morro, cheio de curioso.
Vamos lá, estabilizar a vítima, estabiliza a coluna cervical, colar cervical, pega a prancha, vamos fazer a retirada da vítima. Quando olho para o meu lado, tinha o quê? Curioso. E o que o curioso estava fazendo, pessoal? O que é que o curioso estava fazendo? Estava com uma garrafa PET de 2 litros, aparando a gasolina que estava vazando do carro. Parando a gasolina. Curioso. Para quê? Não sei. O que é que ele queria fazer com aquela gasolina? Ele disse para mim que era para evitar um incêndio, só que a gasolina estava caindo na terra. Risco de incêndio nenhum, estava ali contido. Porém, estava ali, um bocado de curioso. Então, quando a gente faz o controle da cena, a gente tira os curiosos do local, a gente consegue dar um atendimento digno àquele paciente. Muitas vezes, quando você está dando um atendimento, quer fazer uma avaliação do paciente, uma avaliação primária, você verbaliza com o paciente: moço, como é seu nome? Manuel. Seu Manuel, o que foi que aconteceu? Aí o curioso lá do outro lado: ele estava bêbado, perdeu o controle da moto e caiu. O curioso. Só que eu quero escutar isso da vítima, para a gente saber se ele está orientado, nível de consciência dele, se ele tem algum problema respiratório, se ele consegue ter controle da sua musculatura, dos seus membros. Então, por diversas vezes, o curioso está ali para atrapalhar. Agora, algumas vezes, a gente tem pessoas que são curiosas, porém são boas de espírito, que muitas vezes nos ajudam na ocorrência. A gente pede para sinalizar, a gente pede para avisar outra guarnição que está chegando. Então, é aquele meio termo. A gente tem pessoas boas, pessoas que estão para atrapalhar. Transporte disponível no local. Quais são as viaturas que nós temos ali? Quais os recursos que nós temos? Quantas viaturas estão ali? 1, 2, 3? São quantas vítimas? São 5 vítimas. Eu tenho quantas ambulâncias? Tenho 4. E agora? Tenho que dar prioridade para as mais graves e deixar menos grave para que uma vá para o hospital de referência, deixe o paciente e retorne para buscar essa outra. Tem que fazer uma triagem. Então, a gente tem que saber a quantidade de vítimas e a quantidade de recursos que nós temos ali. E, por fim, saber se nós temos algum outro recurso disponível para dar o atendimento. Vamos imaginar um acidente na entrada ali de Café do Vento, sentido João Pessoa, Campina Grande, BR-230, nas imediações do Cajá, em que foi um ônibus que tombou com 30 pessoas. E agora? A gente tem recursos de onde para ir atender? Recursos de João Pessoa, Bombeiros João Pessoa, Bombeiros Campina Grande, Bombeiros Itabaiana, Bombeiros Sapé. Nós temos SAMU, João Pessoa, Santa Rita, Bahia, Itabaiana, Sapé, Campina Grande, nem tanto, não ia vir mais. Essas cidades do entorno têm viaturas do SAMU. Temos os helicópteros aqui da Secretaria de Segurança, os do GTA, que podem auxiliar nesse transporte dos pacientes mais graves. Então, todos esses recursos a gente tem que ter em mente para aquela situação. Por isso, é importante que a pessoa que solicita o atendimento, a pessoa que está no local, o solicitante, passe todas as informações possíveis para o teleatendente e esse teleatendente repasse para as demais guarnições. Tranquilo? Um resumo simples do que é a avaliação da cena. Nós temos aí uma imagem aérea de um acidente que teve, não me lembro se foi em Minas Gerais, múltiplas vítimas, que tem viaturas dispostas do SAMU em posições já em deslocamento, guarnições de combate a incêndio. Nós temos as lonas de triagem para múltiplas vítimas e que estão esperando o atendimento e a seleção, a triagem das vítimas pela equipe médica para que sejam conduzidas ao hospital. Tranquilo? O resumo da avaliação da cena. Bem simples. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que gerou aquele acidente? O que está acontecendo? O acidente tem quantas pessoas? Qual a situação clínica dessas pessoas? Se tem risco de incêndio, se tem risco de outra colisão,
Se a vítima está consciente, inconsciente, está em parada cardíaca, tem fratura exposta, tem fratura fechada, está deambulando. Procurar saber isso e como controlar o local do acidente. Quando a gente consegue, pelo resumo, procurar saber o que aconteceu. O que está acontecendo, nós temos como poder ter um controle da ocorrência. Mas uma coisa simples, nem tudo é absoluto, certo, pessoal? Situações podem evoluir. Então, a gente tem que estar atento para a evolução das ocorrências. Eu digo muito isso aí para o pessoal. Vamos pensando no pior. Vamos pensando no pior. Quando a gente pensa no pior, que se depara com algo menos grave, a gente consegue fazer tranquilo. Ruim é quando você vai para o local pensando uma coisa simples e a coisa é grave. Por exemplo, a gente vai para um atendimento que passam que uma pessoa desmaiou. A senhorinha lá no centro da cidade desmaiou. Você chega lá, não era um desmaio, era uma parada cardíaca. A vítima estava em PCR. Então, você tem que, rapidamente, no seu conhecimento que está no cérebro, buscar um modo de agir nessa questão da PCR. A gente tem que estar atento para a evolução das ocorrências. Mais uma vez, vão para as ocorrências pensando no pior. Pense em uma situação bem grave. Se não for, bom para a gente. Se for, a gente já estava indo preparado para aquela situação. Tranquilo? Da questão da avaliação da cena, deixa eu ver aqui com o pessoal no grupo, se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui, dar uma lidazinha bem rápida. Ari Oswaldo Pontes falou que o HU é o hospital de referência, é o CEATOX, é o complexo hospitalar lá da UFPB. Vamos ver aqui mais. Deixa eu ver, por enquanto, curioso, aparece um médico, pajé, alguns comentários aí tranquilos. Mas, por enquanto, nenhuma dúvida sobre a avaliação da cena, pessoal. Então, para a gente massificar isso que a gente falou da avaliação da cena. Vejam só essa imagem. Vejam só essa imagem aí. Essa imagem, pessoal, foi de um acidente. Na verdade, 2 acidentes. A imagem do lado esquerdo de vocês é aquele acidente lá das Virgens de Tambaú, em 2015. Virgens de Tambaú, em 2015. Em que foram vitimadas cerca de 70 pessoas. Então, olha a cena que vocês estão vendo aí. É um mar de gente, pessoal. Eu estava de serviço, no serviço de motorresgate. Foi quando esse acidente foi por volta das 2h30 da manhã. A gente já estava encerrando o serviço. Já tinha passado para o CIOP que ia encerrar o serviço. Quando a gente passou para o CIOP o encerramento do serviço, ele fez: sigam a destino da Epitácio Pessoa em frente à 3ª delegacia, em que um ônibus invadiu uma parada de ônibus. Tem algumas pessoas feridas no local. Então, na nossa mente, horário 2h30 da manhã, sentido centro da cidade, final do bloco, a gente imaginou por volta de umas 20 pessoas dentro do ônibus. Parada de ônibus, a gente não imaginava ter ninguém. E que o ônibus estava batido lá e a gente ia averiguar a situação. Quando a gente chega no local da ocorrência, está aquele mar de gente. Mais de 60 pessoas. A gente foi catalogado lá, 60 e poucas pessoas socorridas. Fora aquelas que estavam deambulando e não tinham nada grave, que resolveram não ser atendidas. Mas 60 pessoas no chão para ser atendidas. João Pessoa, no seu cotidiano, não estava preparada para atender essa quantidade de gente. Uma coisa que ajudou muito nessa ocorrência foi o preparo das equipes para o bloco das Virgens de Tambaú. A gente tinha um reforço no efetivo dos bombeiros, tinha um reforço no efetivo do SAMU. A gente teve muito apoio dos voluntários que estavam lá no bloco, certo? Então, foi de suma importância essa ajuda mútua
para dar um melhor atendimento a essa quantidade de pessoas. Nós tivemos o motorista preso às ferragens, em situação muito grave. Ele foi desencarcerado, foi retirado as ferragens do motorista, estabilizado e conduzido em estado grave para o hospital. E, graças a Deus, ele sobreviveu e se recuperou desse fatídico acidente. Tranquilo? Só para vocês terem uma ideia, a questão da avaliação da cena, quantidade de pessoas, o que gerou o acidente, a força empregada no acidente, um ônibus, motorista, para quem não lembra, o motorista foi atingido por uma pedrada. Pessoas no meio da rua jogaram a pedra no ônibus que acertou a cabeça do motorista, ele desmaiou, perdeu o controle, bateu na parada de ônibus que tinha pessoas lá. Não me lembro se eram 3 ou eram 4 pessoas que estavam na parada de ônibus, foram atingidas, e veio a colher nessa árvore aí. Então, a força do acidente, quantidade de pessoas que estavam no ônibus estava lotado, a gente imaginava que ia ter umas 30 pessoas, e não tinham muito mais. A força foi tão grande, pessoal, desse acidente, que os bancos foram arrancados. As pessoas que estavam nos bancos do ônibus fizeram com que os bancos foram arrancados com a força da quantidade de pessoas que tinham ali. Então, uma situação bem complicada, mas felizmente conseguimos contornar. Nessa segunda imagem, do lado direito, nós temos uma colisão automobilística frontal entre 2 veículos, na BR-230, na altura do viaduto da Epitácio Pessoa. Então, muitos lembram dessa situação. Teve um casal que faleceu, teve uma pessoa, um motorista do outro carro, faleceu também. Então, questão do controle da cena. Imagina só a quantidade de gente que tem aí. Curioso, nessa imagem que tem em destaque o carro vermelho, só tem curioso aí. Não tem um isolamento do local. É para ter tido um isolamento do local. E tem que ter desvio do trânsito. Vocês estão vendo os carros passando ao redor. Tinha que ter o isolamento da área, sinalização do local, várias guarnições empenhadas aí. Posteriormente chegaram. As guarnições foram chegando com o passar do tempo, mas teve muito trabalho com os curiosos. Teve até a questão de um furto de um documento da carteira de um dos motoristas, que depois apareceu. Mas teve essa problemática. Então, o tal do curioso é complicado na ocorrência. Então, pessoal, na avaliação da cena, segurança do local, avaliar os veículos que estão ali, quantidade de pessoas envolvidas, riscos, incêndio, choque elétrico, chuva, desmoronamento, soterramento, diversos outros fatores que a gente tem que levar em consideração na avaliação da cena. A gente tem que ter uma boa atenção nisso aí. Tranquilo? Posterior à avaliação da cena, nós vemos a cinemática do trauma. O que é a cinemática do trauma, pessoal? Cinemática do trauma nada mais é do que o processo de análise e avaliação da cena do acidente, com o intuito de se estabelecer um diagnóstico o mais precoce possível das lesões resultantes da energia, força e movimento envolvidos. Nesse acidente do ônibus, a gente conseguiu ver bem isso. Diagnóstico o mais precoce possível das lesões resultantes, da energia empregada. A energia foi tão grande, como eu falei para vocês, que os bancos foram arrancados. A força do impacto derrubou a parada de ônibus, amassou a frente completa do ônibus, e os movimentos envolvidos, deslocamento de força. Através do estudo dos mecanismos que provocam o trauma, é possível identificar mais de 90% das lesões existentes numa vida. Tranquilo? Vamos lá. Na cinemática do trauma, pessoal, ela é dividida em 3 tópicos. Pré-colisão, colisão propriamente dita, vamos lá, e pós-colisão, só para vocês terem uma ideia aí. A colisão, para a gente ter uma ideia, ela não quer dizer necessariamente um impacto de um veículo. Não quer dizer o impacto de um veículo.
não quer dizer o impacto de uma aeronave. A colisão nada mais é do que o impacto do nosso corpo contra um objeto. É o impacto de qualquer objeto contra o corpo humano e, por fim, dos órgãos internos contra nosso corpo. Do jeito que está escrito aí, entender por colisão qualquer choque, impacto de um objeto contra o corpo humano ou do corpo humano contra um objeto. Bem simples isso aí. Vamos ver aí. Pré-colisão. Pré-colisão nada mais é do que os eventos que precedem o acidente, tais como ingestão de álcool, ingestão de drogas, condições de saúde do paciente, doenças pré-existentes, idade e diversos outros fatores que podem ter ocasionado aquele impacto, aquela colisão. Estes dados terão influência significativa no resultado final. Nós temos imagem aí. Motorista cansado, caminhoneiro cansado, pessoal. Então, o cansaço no trânsito, muito complicado. Cansaço nas atividades em altura é muito complicado. Causam bastante risco, bastante acidente. Então, a gente tem que estar atento nessas informações do cansaço. Nós temos que estar atentos ao uso de drogas. A gente sabe que a droga está tomando conta do mundo aí, uma coisa muito complicada, em que boa parte dos acidentes nas estradas tem o uso de droga no meio, seja ela lícita, como aí a gente pode ver na terceira imagem, o álcool, como as drogas ilícitas, cocaína, crack, maconha, certo? Então, a gente tem que estar atento a isso. São fatores que geraram a colisão. Outro fator que pode ter gerado o acidente, a colisão, pode ser condições meteorológicas, chuva, neve. Aqui a gente não tem, mas tem que se levar em consideração onde a gente esteja no mundo. Desgaste dos pneus, falha mecânica, entendeu? Isso aí a gente tem que levar em consideração na pré-colisão. Segundo ponto, colisão. O que é a colisão? É o impacto propriamente dito dos veículos ou do corpo contra um objeto. Eu estou aqui, ó, colidindo minha mão direita, minha mão esquerda. O impacto é uma colisão. Possa ser que eu venha colidir com a parede, venha colidir com o chão, uma queda. Tudo isso aí são impactos, são colisões. E no tópico de colisão deve constar o tipo do evento traumático. Colisão automobilística, atropelamento, queda, ferimento penetrante, pode ser um objeto encravado, pode ser um disparo de arma de fogo, pode ser um ferimento por arma branca. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na colisão. Deve também estimar a quantidade de energia trocada. Como assim, Cleiton? Velocidade do veículo, altura da queda, calibre da arma. Mas isso aí vai gerar o que para a gente? Vamos supor para vocês, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente chega numa colisão automobilística, que tem pessoas deambulando, os pacientes, as vítimas ali estão deambulando, de imediato, a gente para, conversa com a vítima. Enquanto tem um conversando com a vítima, o outro socorrista está verificando o veículo, verificando indícios do para-brisa, no volante. Muitas vezes o condutor está com tanta força que o impacto, ele empena o volante, bate com a cabeça no para-brisa. Então, a gente tem que levar em consideração esses indícios de um trauma. Ele pode estar deambulando no local da ocorrência, porém, ele tem uma lesão interna que ainda não foi visível. Ele não conseguiu demonstrar aquela lesão interna dele. Ele pode estar desorientado, pode estar agitado, mas pode estar muito bem orientado. 1 hora, está tranquilo. 2 horas do acidente, está tranquilo. 3 horas depois do acidente, ele vem a desmaiar, teve uma lesão de vaso no cérebro, desmaiou, chegou, foi para o hospital, hemorragia intracraniana, veio a óbito.
por uma falta de uma avaliação precisa. Tranquilo? O outro ponto é a pós-colisão. A pós-colisão, ela se inicia após o acidente ter absorvido a energia do impacto. É o que vem logo após a colisão. As informações coletadas na fase pré-colisão e de colisão nos informarão quais lesões possíveis ele vai ter. Se ele não tiver lesão visível, são lesões possíveis que ele vai ter. Ele pode ter um trauma de coluna que não está visível. Ele pode fazer um movimento brusco e lesar a cervical dele. Romper a vértebra, certo? Ou romper a medula. Ele pode ter uma hemorragia interna abdominal que não é visível. Só que com o passar do tempo ele começa a ficar pálido, agitado, desorientado e você sem saber o que é. Você não consegue observar a lesão dele, mas você, pela conversa com as pessoas, sabe que ele foi atropelado, o carro passou por cima da barriga dele, do tronco dele. E ele pode ter uma lesão ali dentro e você não prestar atenção nisso. A gente tem que colher todas as informações pretéritas para que a gente possa dar um melhor atendimento no futuro. Essas informações nos darão indícios no local, nos farão ter os procedimentos bem executados durante o atendimento, estabilização cervical, contenção da hemorragia, monitoração de sinais vitais e fraturas que ele possa ser que tenha. Outra coisa importante, a gente falou, traumático. Mas vamos imaginar um desmaio. A pessoa desmaiou. Ah, minha mãe desmaiou. Liga lá pro CIOP e informa que a mãe desmaiou. Quando você chega lá, senhora de quantos anos? 80 anos. Ela desmaiou? Desmaiou. Você chega lá, verifica pulso carotídeo, ausência de pulso carotídeo. Não tem estímulo, não tem circulação. Então, PCR. Vamos lá, executar os procedimentos de reanimação cardiopulmonar. Ou 60 anos, não importa a idade. A gente sabe que a PCR hoje já atinge todas as idades. Então, vamos ficar atento muito bem a essa questão do passado, através da pré-colisão, da colisão e da pós-colisão, para a gente dar o melhor atendimento possível e toda a informação que a gente recebeu dos populares, recebeu da vítima, a gente tratou o paciente, estabilizou o paciente. Na verdade, a gente não trata, na verdade, a gente estabiliza o paciente até a condução ao hospital de referência. E todos os nossos dados serão repassados para a equipe médica do hospital, para que o médico tenha ideia do que aconteceu. O médico não está no local do acidente. Então, os olhos dos médicos serão os nossos. E os nossos serão dos solicitantes. Então, toda informação que a gente receber, iremos repassar para a equipe médica lá no hospital. Tranquilo? Nós temos aí, questão de slide, a gente concluiu. Do tópico de cinemática do trauma, a gente passou um pouco, certo? Umas noções para vocês. Como é mais uma palestra, é só para a gente ter uma noção do que é o tópico. Mais uma vez, eu digo a vocês, estudem, busquem conhecimento sobre isso aí, certo? Gosto muito dessa fala aí. Por uma vida, todo sacrifício é um dever. Você põe esse lema em sua vida, você consegue dar um atendimento digno às pessoas. Se põe no lugar daquela vítima. Se põe no lugar do solicitante. Quando você se põe no lugar, você tem a empatia, você consegue dar um melhor atendimento. Você não age frio. Muitas vezes as pessoas acham que agimos frio. Não, é negativo. Nós temos sentimentos ali. A diferença nossa para a população comum é o controle emocional na situação adversa. Então, esse controle emocional se dá em decorrência daquela vítima, que a gente sabe que aquela vítima depende do nosso controle. Quando controlamos nossos sentimentos, damos um atendimento bem digno. Então, todo sacrifício nosso é dever para o bom atendimento àquele paciente. Tranquilo? Professor Cleiton. Dúvidas? Perguntem aí. A gente vai... Oi, Alden. Cleiton, o aluno Emanuel Alves. Oi, Alden. Tá me ouvindo, Cleiton?
Estou ouvindo. O aluno Emanuel Alves, ele tem alguns questionamentos. Dê uma olhadinha lá no chat e procure responder dentro da medida do possível. Deixa eu olhar aqui. O atendimento em APH disponibiliza alguma análise preliminar de risco em checklist? Checklist não, o Emanuel. A gente não trabalha, a gente não vai ter um checklist. Deixa eu verificar. Vazamento de combustível, não. Carro capotado, risco de ribanceira, não. Explosão, não. Enchente, não. A gente não vai ter um checklist. Não é amarrado, certo? A questão da avaliação da cena, ela não é amarrada. São aqueles tópicos que eu passei, porém, esse checklist se dá da maneira, mental. Tranquilo? Outra coisa, deixa eu ver aqui, que a Emanuel falou também. Tensão elétrica, vítima acometida com PCR somada à batida do alto. Os conceitos fixos podem passar por normas regulamentadoras, aproveitando também em sua experiência, como é a tensão em uma análise de risco no atendimento de PCR. Essa tensão tem efeito radical sobre a qualidade de atendimento referente ao pH? Eu acho que essa última pergunta dele aí, Aldrin, foi o que eu falei agora como desfecho da apresentação, que foi ao controle emocional. Então, tensão, toda ocorrência tem tensão, toda ocorrência tem adrenalina, mas dá a calma do atendimento, dá do conhecimento. Como eu digo muito bem às pessoas, se não sabe, não faz. Se sabe e não treina, não faz. Então, tem que saber e treinar para que você dê um atendimento. Voltando lá, a tensão elétrica, vítima cometida de PCR somada à batida de alto. Então, você está dando um exemplo de um acidente automobilístico com fiação caída no veículo e a vítima em PCR. Se for isso, você concorda aí comigo, beleza? Mas, nesse caso, dá até boas-vindas aí ao nobre Sargento Vilar, meu mestre aí, detentor aí do conhecimento. Boa parte do meu gosto de APH veio desse homem também aí, que acaba de entrar no grupo, certo? No chat. E tem uma situação, foi bem a calhar essa entrada do Sargento Vilar aí, que eu me lembro, desde os meus primórdios lá em 2007 no APH, ele cita essa ocorrência de uma colisão automobilística, acho que foi até aqui no bairro dos Ipês, em que o cara bateu no poste, estava embriagado, bateu no poste, a fiação caiu sobre o carro e a guarnição de bombeiros chegou no local para dar atendimento. Quando for dar o atendimento, o Sargento Vilar fez: tenha calma, companheiro, vamos verificar a cena. Fiação está ali sobre o veículo. A fiação está sobre o veículo. Então, vamos avaliar a cena. Risco de choque elétrico. Verifica a vítima, olha para a vítima, pergunta se está tudo bem. Perguntou a vítima, tudo bem. Então, o que é que vai ser feito? Esperar chegada da equipe da companhia elétrica. Esperaram a chegada da equipe da concessionária de energia, foi desligado a corrente daquela fiação e foram acessar a vítima para dar o socorro. Mais uma vez, foi a primeira coisa que eu falei. Primeiro depois minha equipe, depois a vítima. A gente não pode nos pôr em risco, pôr sua vida em risco. Então, a cena tem que estar segura. Você falou da PCR. Tranquilo. PCR, a vítima está lá, colisão automobilística, fiação lá exposta sobre o veículo e a vítima em PCR. Como é que você sabe que a vítima está em PCR? Você chegou lá e avaliou? Não, você não vai tocar na vítima enquanto a cena não estiver segura. A cena tem que estar segura para você dar o atendimento. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Em 2016, 17, acho que 2018, não me lembro mais o ano, 2014, lembrei, 2014, Copa do Mundo 2014, que morreram 2 irmãos no centro da cidade, estavam reparando as telhas da loja que eles tinham. A guarnição que chegou lá para dar o atendimento foi a minha, eu e meu companheiro no serviço moto resgate. Quando a gente chegou lá,
estava um irmão caído sobre o telhado e o outro ainda na corrente elétrica. A gente poderia dar um atendimento neles? Não. A área estava segura para a gente? Não. Ele estava em cima do telhado. Um ainda ligado à corrente elétrica, à rede de média tensão. O outro caído no telhado, só que o telhado estava encharcado de água. O local não estava seguro para a guarnição. Por mais que a gente visse que ele estava em parada cardíaca, a gente não podia chegar perto para dar o atendimento enquanto tivesse corrente elétrica naquela cena. A gente espera cessar o perigo para que o bombeiro ou profissional de atendimento hospitalar possa dar o melhor atendimento possível. Tranquilo? Vamos lá. Cadê o Emanuel? Vamos lá. Acontece com muito motociclista o TCE. Acontece, Ariosvaldo. Ariosvaldo, motociclista hoje em dia pensa que... Motociclista não, motoqueiro. Quem é motociclista não gosta de ser chamado de motoqueiro. Porque o motociclista é aquele que anda dentro das normas. Capacete, jugular fivelada, capacete com queixeira, calça comprida, sapato. Ele anda dentro das normas. E o motoqueiro anda com capacete feito boné. Deixa eu ver se eu tenho um capacete aqui. Aguarda só um minutinho aí. Então, pessoal, grande aula, né, professor Cleiton? Inclusive aí ao vivo, improvisando aí, vai pegar o capacete. Isso é uma prova de quem faz ao vivo, faz melhor, viu? Vamos lá. Ariosvaldo. Vamos lá, pessoal. Capacete feito boné. Dança da motinha, capacete feito boné. E o que é que acontece quando ele colide com um poste, colide com um carro, cai, bate no cachorro? Quando ele cai, o capacete, ó, chão. E a cabecinha para o chão também, TCE. Capacete sem jugular, pessoal. Quem não sabe jugular são essas fivelas, ó. Dá para ver as fivelas? Tranquilo? Capacete com fivela tem que estar afivelado. Afivelado. Não é arrochado, não. Pode estar folgado. Mas a folga, pessoal, não pode fazer com que a jugular saia do queixo. Então, capacete bem afivelado. Que acontece muito, capacete sem fivela, colisão, capacete cai. Por diversas vezes, nosso dia a dia, eu acho que toda semana tem um acidente em que a gente chega lá, capacete está fora da cabeça da vítima, a vítima no chão, quem foi que tirou seu capacete? Ele fez, caiu, ou não sei quem foi que tirou meu capacete. Por quê? O capacete não estava afivelado. Outra situação de capacete, pessoal, é o acolchoado. O capacete tem que estar acolchoado e bem justo à cabeça. Não é aquele capacete que você tem há 20 anos, que nem mais o forro tem, que qualquer pancadinha, ó, capacete gira. Então, capacete, prazo de validade, caiu, tem que ser descartado. Tem que utilizar a viseira. Esse aqui, pessoal, está sem viseira porque eu já não uso mais, é só de treinamento. Não tem viseira mais, certo? Então, viseira e jugular. Capacete do tamanho da sua cabeça. Que não pode também é que a gente vê o cara tem uma cabeça grande, quer andar de moto, bota o capacete e fica só assim, ó. Pegando só, cobrindo o nariz. Fica só assim, ó. E o queixo lá de fora. Então, pessoal, o capacete tem que estar bem justo à cabeça, para que possa dar segurança ao paciente, ao motociclista. Tranquilo? Vamos ver aí. Quem mais fala aí? Dá boas-vindas. Acho que as dúvidas foram tiradas, Cleiton. Eu acho que já, vice Aldrin. No Trauminha, já 2 tipos de ocorrência, quedas e motoqueiros envolvidos em acidentes. Muito bom. Motociclista, hoje em dia, é mais de 80% do atendimento do Trauminha e do trauma, pessoal. Então, andem direito, andem com cautela, para que não se torne uma vítima.
Tranquilo? Vamos ver quem é que está aí. Deixa eu ver aqui, dá as boas-vindas no pessoal. Emanuel, a gente falou. André. Dá. Boa noite, André. Fran, Ana Cláudia, boa noite, Ana Cláudia. Santos, Igor, Anicésia, Nelda, Mari foi a primeira aí, boa noite, Mari, Lili, Sandro, Kessia, Emanuel, Jennifer, o nome dela é Jennifer, Santos, Emanuel, Grande Sargento Vilar, Domingos, Neto, eu acho que só, né, Aldri? O Wendel. E o Wendel Teixeira Eu acho que só desse pessoal que tá aí. Deixa eu ver quem fala mais aí. Gilberto, Neuda. Então, pessoal, muito bem-vindos a esse chat aí ao vivo. Agradecer mais uma vez aí a Aldrin pela oportunidade. O tempo é corrido, tempo é curto. Por mais que a gente esteja online, mas o tempo é curto, a gente sabe da dificuldade de cada um. Não sei se vocês escutaram a música de fundo aqui de casa, que era os gritos, mas faz parte do treinamento psicológico. Quem sabe faz ao vivo, meu amigo. Quem sabe faz ao vivo. Treinamento psicológico. Acaba tem que escutar, para manter o controle. Tranquilo? Torcer que essa pandemia cesse logo. Eu acho que logo mais nossas aulas voltam. Logo, as pessoas vão voltar ao convívio pessoal, mantendo um pouco de distância. Mas logo. Agora em agosto as coisas melhoram. Todo mundo falava que achava quanto tempo ia durar isso, só depende do povo. Depende mais de ninguém. Enquanto o povo não tiver consciência da problemática que está, a gente não consegue superar. Mas eu acho que devagarinho o pessoal está entendendo. Tranquilo? Tranquilo, Aldrin? Tranquilo, Cleiton. Mais uma vez, agradecer aí pela sua participação, você sempre somando junto com a Emergency, passando conhecimento para quem quer aprender. E eu me espelho muito em umas frases que você tem, principalmente quando você disse que isso é apenas o começo, vamos começar a trabalhar, tem muita coisa para acontecer, muito estudo, focando no embasamento técnico. E modéstia à parte, pessoal, esse ensinamento, esse nível, a gente só encontra aqui realmente na Emergency. Então, pessoal, faz tua inscrição aí no canal do YouTube, não esquece de deixar o joinha lá, ó, o likezinho legal, e em breve estamos nos encontrando novamente. Professor Cleiton, satisfação imensa, viu? Muito obrigado por mais essa parceria, e logo mais estaremos de volta. Senhores, boa noite a todos, fiquem com Deus. Valeu, tchauzinho.